Olá, este é o Giro Veja com os destaques da quinta-feira. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal determinou uma mudança significativa nas eleições já a partir do ano que vem. As empresas estão proibidas de doarem recursos para candidatos e para os partidos. Nas eleições para prefeitos e vereadores em 2016, só poderão doar pessoas físicas num limite de até 10% dos seus rendimentos. A Larissa Borges vai informar os detalhes dessa decisão, mas aqui vai um alerta. Esperamos apenas que essa proibição de doações legais, friso, legais, devidamente declaradas à Justiça, não acabe estimulando o Caixa 2 no Brasil. Fala, Larissa. Pois é, Silvio, o STF decidiu que a partir de hoje, empresas não podem mais doar para partidos políticos. E já nas eleições municipais do ano que vem, todos os candidatos só podem receber doações do eleitor comum, daquele que decide pegar uma parte do seu salário e ajudar, pelo menos em 2016, o candidato a prefeito ou a vereador. Por 8 votos a 3, os ministros entenderam que os repasses financeiros de pessoas jurídicas a candidatos desequilibram a disputa e violam o princípio da soberania popular, já que candidatos com maior poder de arrecadação acabam tendo mais visibilidade e, portanto, mais chance de vencer as eleições. Com essa decisão, alguns caminhos começam a ser desenhados. A presidente Dilma tem até o fim do mês para sancionar ou vetar a recente decisão do Congresso que deu aval ao financiamento privado de campanha. Mas com o julgamento de hoje no Supremo, agora ela tem todos os argumentos simplesmente para vetar o projeto. A decisão de hoje da Justiça também abre caminho para um nebuloso futuro para as campanhas políticas. Além de fortalecer o financiamento público de campanha, o antigo sonho do PT, a decisão pode ampliar, já como efeito imediato, o Caixa 2. É que as companhias que hoje repassam milhões de reais para os mais diversos candidatos tendem a continuar os pagamentos, só que por debaixo dos panos. As doações de pessoas físicas, limitadas a 10% dos rendimentos do ano anterior à eleição, continuam valendo, mas existe, segundo o ministro Gilmar Mendes, a possibilidade de quase se alugar um eleitor para que ele empreste seu CPF para oficializar uma doação, supostamente dentro da lei, Silvio. No Congresso Nacional, hoje já apareceu uma proposta nova se a CPMF não passar. Acredite, o governo agora fala em liberar a jogatina no Brasil. Silvio, o governo continua atirando para todos os lados para ver se encontra uma saída para aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Já prevendo uma derrota no Congresso na aprovação da CPMF, uma nova proposta está sendo estudada, a de legalizar os jogos de azar, entre eles bingos e cassinos. Essa ideia foi ventilada hoje pela presidente Dilma Rousseff durante reunião com deputados aliados no Palácio do Planalto. O que se estuda é liberar os jogos pela internet e assim fazer com que os impostos, hoje recebidos por empresas estrangeiras, fiquem no país. Outra ideia é definir um roteiro turístico em que a jogatina seria liberada. Já há alguns projetos que regulamentam jogos de azar em tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, o que agilizaria o processo e permitiria um retorno rápido desses recursos. Essa conversa prévia com os parlamentares, Silvio, significa uma mudança de estratégia no governo. Em busca de evitar uma derrota, a presidente está atrás de um apoio prévio do Congresso antes de lançar mais um pacote atrapalhado. Silvio. No noticiário internacional, a Júlia Brown tem informações sobre um terremoto registrado no Chile. Um terremoto de magnitude 8,3 na escala Richter atingiu o Chile na noite de ontem. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 1 milhão tiveram de deixar suas casas, Silvio. O Centro de Tsunami do Pacífico chegou a emitir um alerta de possível tsunami no litoral do Chile, Peru e no Havaí, mas ele foi suspenso na manhã de hoje. Tropas das Forças Armadas e da Polícia Militar chilena estão supervisionando a região afetada com o auxílio de helicópteros para calcular os prejuízos causados pelo abalo sísmico. O terremoto também foi sentido com menor intensidade em algumas cidades brasileiras. Em São Paulo, o sismo foi sentido nos altos edifícios da Avenida Paulista. O Chile foi vítima do mais forte abalo sísmico já registrado no planeta. Um terremoto com 9,5 pontos na escala Richter sacudiu o país em 22 de maio de 1960. Tem notícia importante também no mundo dos esportes. A FIFA afastou o secretário-geral da entidade, Jerome Valk, acusado de venda ilegal de ingressos durante a Copa. O Silvio Nascimento tem os detalhes. A FIFA afastou nesta quinta-feira o seu secretário-geral, o francês Jérôme Valk, aquele que queria dar um chute no traseiro do Brasil para acelerar as obras da Copa do Mundo, lembra? Pois é,
O gancho ocorreu horas depois de o empresário Benny Alon, dono de uma empresa que trabalha com a venda de ingressos para mundiais de futebol desde 1990, acusar Valk de coordenar um esquema de venda ilegal de ingressos para o Mundial aqui do Brasil no ano passado. Em comunicado de apenas 4 linhas, a FIFA anunciou o afastamento, liberando Valk de suas funções efetivas imediatamente, enquanto faz uma investigação interna. Segundo a denúncia, Valk fechou acordos para ficar com 50% dos lucros da venda de ingressos da Copa de 2014, em um esquema que ainda incluía ágio de até 200% sobre o preço de tabela dos bilhetes. Estima-se que Valk tenha faturado com esse esquema pelo menos 9 milhões de reais. Na mesma acusação, o empresário ainda disse que Valk garantiu com 10 meses de antecedência que o Catar seria a sede da Copa de 2022. É mais uma peça que cai no tabuleiro da corrupção da FIFA, que tem hoje vários executivos do futebol mundial presos, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, encarcerado na Suíça desde maio, e o empresário J. Ávila, delator de esquema de venda de torneios que está proibido de deixar os Estados Unidos. Muito bem, esse foi o Giro Veja. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.